Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 18.708 dólares, Bitcoin que desde o último vídeo conseguiu romper o nosso triângulo e testar quase a máxima histórica, porém que nos últimos dias está dando umas recuadas e está parando numa zona extremamente importante. Meu principal objetivo hoje vai ser, a partir de uma análise técnica e de sentimento, te falar desse suporte que a gente está brigando agora, e é um suporte que, na minha opinião, o Bitcoin não pode perder caso ele queira manter essa alta e não ter uma correção mais forte. Então vamos abordar sobre isso aí com essa análise técnica e de sentimento. Além disso, no vídeo de hoje, eu quero começar a falar com vocês sobre mais uma maneira de você rentabilizar o seu capital em dólar. Vou falar do Liquid Swap. Então, bem-vindos a Investidor Madeira. Investidores, vou começar aqui no 1 hora na Binance Futures para te mostrar por que o Bitcoin nesse momento testa uma zona extremamente importante. Além disso, quero falar um pouquinho sobre o Stop Loss Hunt que a gente teve aqui e relembrar você por que é tão importante ficar de olho nessas zonas onde tipicamente a gente tem oportunidades. Além disso, quero te mostrar no book onde as instituições estão posicionadas e por que isso é extremamente importante para a gente. E também quero falar um pouco do longo prazo. Vou falar do Crypto Fear and Greed Index, vou falar aqui um pouquinho do funding, que rendeu quase 0,5 nos últimos 2 dias. Beleza? E para finalizar, vou falar um pouquinho aqui do Liquid Swap, tá? E hoje meu objetivo vai ser bem simples, tá? Te explicar qual que é o produto no Liquid Swap e te mostrar como que você pode adicionar liquidez a essas pools e ter esse rendimento. Vamos focar hoje nas stablecoins dolarizadas, ou seja, BUSD, USDT, DAI e USDC. Tranquilo? Antes de começar, investidores, 2 recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não sabe, estamos voltando com as lives das altcoins e domingo às 21 horas a gente vai ter a live comigo e com a equipe da Belo Trade, tá? E o segundo recadinho também bem rápido é sobre o TradingView. TradingView que tá com uma promoção muito legal pro Black Friday e que vale a pena aí para você que, igual eu e a equipe, que não consegue viver sem o TradingView, vim aqui e escolher um dos planos anuais que você vai ganhar até 60% off e mais um mês de graça, tá bom? Para a equipe, a gente precisa do plano Premium, por quê? Porque a gente coloca dezenas de indicadores e dezenas de alarmes todos os dias, mas para a maioria de vocês que vocês sempre mandam nos comentários, o Pro já serve, ele já coloca vários indicadores, incluindo o Volume Profile, né? Na conta grátis você não tem como ver o Volume Profile, entre outros indicadores, no Pro você já consegue ver, tá bom? Então eu acho que é uma boa oportunidade aí para quem gosta do TradingView de ter mais funcionalidades dele, tá bom? No primeiro link da descrição você vai ter esses descontos aí, é só clicar e fazer o plano anual, beleza? Então vamos lá, já vou compartilhar a tela aqui para falar do 1 hora da Binance Futures, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é realmente a zona de suporte importante que eu estou enxergando no preço, tá bom? Eu acho que a gente, sem dúvidas, rompeu de uma maneira bem interessante os nossos triângulos, né? A gente não conseguiu romper para baixo, como vocês podem ver aqui, e teve um rompimento com o volume para cima. Então, quando a gente tem um rompimento assim com um volume, a gente sempre pensa em traçar os Fibonaccis e entrar em confluência com zonas de suporte, não só do VPVR, mas também da zona de Fibonacci e também dos nossos indicadores. E nesse momento eu vejo uma confluência dessa zona, mais ou menos onde a gente está testando agora, nos 18.800 dólares, até essa região dos 18.300, tá bom? Essa para mim é a região mais importante, região que o Bitcoin não pode perder. Se ele perder, eu vejo que a gente tem uma boa probabilidade de ter uma correção mais forte e quem sabe ir buscar zonas mais abaixo. Correto? Mas enquanto estiver acima dessa zona, o Bitcoin ainda tem suporte, tá bom? E aqui a gente pode destacar vários pontos, né? É entre 0,5 e 0,786 de Fibonacci, é a região aqui no VPVR que tem mais suporte, inclusive com o ponto de controle em 18.600,
E também é a região onde os nossos indicadores estão acoplados no 1 hora. Tanto a nossa média 72 quanto a nossa nuvem de Ishimoku. Inclusive, eu já vejo problemas para o preço caso a gente consiga romper para baixo os 18.500, tá bom? Mas uma confirmação maior é nos 18.300 dólares. Tranquilo? E para alta, Pablo, o que o Bitcoin precisa fazer para retomar a alta? Caras, eu enxergo duas resistências reais aqui, por isso eu vou no 15 minutos, tá? Como vocês podem ver, no 4 horas, no 1 hora, a gente tem mais suporte abaixo, mas no curto prazo a gente já começa a ter mais resistência, tá? Então eu vejo que uma recuperação das instituições dos 19 mil dólares seria algo importante para o preço. Porém, uma confirmação maior, a gente realmente vai precisar do preço fechando acima dessa região aqui dos 19.350, inclusive sendo um pouco mais conservador por causa do nosso stop loss antes dos 19.450. Ou seja, a gente tem um range grande de suporte aqui e um range grande de resistência. A gente tá num ponto arriscado, tá? Então eu tô encarando a gente nesse momento numa no trading zone, correto? Porque se a gente fosse fazer uma compra aqui, a gente teria que deixar esse stop próximo, já que a gente pode ter uma correção maior, e a gente continua vendo os nossos indicadores de sentimento demonstrando pra gente ganância, né, e perigo. A gente voltou a ficar na máxima histórica no Fear and Greed Index, e o funding, por exemplo, que é o indicador que a gente fala com vocês, que capta a demanda, continua pagando muito bem, tá? Ele até diminuiu nas últimas horas, mas nos últimos 2 dias, desde que eu fiz o vídeo, o funding rendeu quase 0,5%. Então isso prova que a gente ainda tem uma demanda muito elevada no Bitcoin. E lembre-se, se está todo mundo querendo comprar, a gente tem sim que pensar, quem sabe, em vender, tá bom? Outro indicador de posicionamento que a gente pode ver que está mostrando para a gente perigo é o Long Short Ratio e o CVD. Reparem que o Long Short Ratio continua subindo e nesse momento aqui está na máxima em 2,23, tá bom? O Long Short Ratio só ficou tão elevado assim há muito tempo atrás. Na verdade, nesse momento, como vocês podem ver aqui, a gente está na máxima histórica no Long Short Ratio, mas para quem está mais tempo no canal vai lembrar que quando ele estava lá no 2, a gente teve problemas sérios na tendência, né? O preço estava lá testando aquela região ali dos 12 mil dólares, a gente teve o dump até os 9.800, ok? Então, quando está muito elevado assim, não quer dizer que vai despencar, mas quer sim dizer que está arriscado no momento, beleza? Outro indicador que também mostra certo risco é o próprio CVD, o Cumulative Volume Delta, né? Se a gente colocar o Cumulative Volume Delta, ele continua bem elevado aqui, voltou a subir nos últimos dias e está indo lá testar a máxima histórica, tá bom? Então, tanto o CVD que mostra pra gente compras e vendas a mercado de sardinhas, quanto o Long Short Ratio, que está na máxima histórica, mostram pra gente aqui perigo, tá? Então, no longo prazo, se você pensa em fazer uma compra nesse suporte que a gente está mostrando, você necessariamente, na minha opinião, tem que deixar um stop aqui de day trade, talvez nos 18.300, no máximo nos 17.600 dólares, tá? Porque se o Bitcoin começar uma correção mais forte, a gente nunca pode subestimar a volatilidade dele, tá bom? Então tomem cuidado, estejam seguros, não deixem pontos de liquidação próximos, nem para queda, nem para alta, tá? Espero volatilidade aí nos próximos dias. Continuando e falando rapidamente aqui dos 4 pontos do Stop Loss Hunt, né? E vamos lá, caras. O Stop Loss Hunt, ele é uma maneira que a gente utiliza para tradear justamente o contrário do que a maioria está fazendo. E por quê? Porque os Stop Loss Hunts são pontos onde as instituições enxergam que existe uma liquidez de erro no mercado. Quando, por exemplo, o preço rompe um topo, muita gente acaba entrando em long aqui, comprando no rompimento de topo, que é extremamente complicado, né? A gente já falou muito sobre isso. E além disso, muitas pessoas acabam colocando stops e liquidações bem acima daqui, são estopadas e liquidadas, acabam comprando a mercado e, para finalizar, muita gente também acha que, foi um rompimento, vai voltar a retrair aí, a gente pode entrar, e basicamente não é o que acontece, né? Então a gente tem 4 fatores de liquidez que fazem as instituições captarem esse valor da grande maioria do mercado e mandarem o mercado para o outro lado, tá? Então, claramente, a gente tem um Stop Loss Hunt aqui nesse topo, e isso também é um sinal de perigo. Pablo, como que eu faço para operar os Stop Loss Hunts?
A primeira coisa e mais básica, né, é você operar o price action. Então você vê muito volume no topo, você vê um candle desse aqui com o preço voltando, é um sinal que a gente pode ter tido um stop loss hunt, sim, é um sinal que as instituições, ó, tomaram o controle dos bulls aqui e podem mandar o mercado mais para baixo. Mas quais são os principais indicadores que mostram pra gente se essas pessoas foram estopadas, liquidadas, se elas entraram no rompimento? Justamente os indicadores de sentimento, tá bom? Então, todo stop loss hunt, você só vai ter as informações completas depois de uma análise do price action, que é uma análise mais técnica, e também de uma análise dos indicadores de sentimento. Então, a gente consegue ver quem foi estopado, a gente consegue ver quem foi liquidado, e a gente também consegue ver se muita gente comprou a mercado, entrou no rompimento, se as sardinhas entraram. Tudo isso a gente consegue ver pela análise de sentimento, não é uma teoria, tá? E a gente vê que em pontos assim, a gente tem uma confluência de erro das pessoas e que gera esses movimentos pro outro lado. Beleza? E